Nos aspectos, nós temos a discriminação direta. Bem, em 1965, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu um caso muito importante. O que estava sendo discutido? É uma siderúrgica que recebia fomento governamental e implementou a seguinte norma. Olha, a partir de agora, todo mundo que quiser se candidatar a emprego, a promoção ou então a transferência terão de um setor para outro, todas as pessoas terão que ser aprovadas em uma prova e também terão que comprovar um atestado de conclusão do segundo grau. Essa norma é aplicada a todas as pessoas. O que os funcionários negros dessa siderúrgica observaram? Bom, mas espera aí, tem um problema aqui. Porque, vejam, nós acabamos de sair de um período de ditadura racial. Nós acabamos de sair de um regime de apartheid social, de segregação racial. Nós não tínhamos acesso à escola de boa qualidade. Muitos dos nossos bairros nem sequer tinham escolas de segundo grau. Então, essa norma, embora não faça nenhuma relação à raça, embora aparentemente não seja uma forma de discriminação direta, tem um impacto desproporcional nas nossas vidas. Não é? Ela restringe as possibilidades de acesso à promoção e de acesso ao emprego nessa instituição. Eles então processaram a empresa. E isso chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte, nessa decisão em Griggs versus Power, deu origem à segunda geração de teorias de discriminação, que é a discriminação indireta. E a Suprema Corte disse o seguinte: gente, aqui até agora, nós utilizamos o critério da razoabilidade no processo de controle de constitucionalidade. Nós estivemos preocupados com a comprovação de uma relação racional entre critérios de tratamento diferenciado e interesses estatais. Pois a coisa mudou. A coisa mudou. A partir de agora, nós estamos interessados nos efeitos da norma, nos efeitos da política pública, nos efeitos dos atos governamentais. E quando esses efeitos produzem um impacto desproporcional e negativo na vida de pessoas que já enfrentam uma situação de discriminação, nós vamos considerar isso como um atentado à igualdade, nós vamos considerar essa norma como inconstitucional. Mais uma vez, vem a pergunta. A população negra tem sido vítima da discriminação indireta ao longo dos últimos 130 anos? De todas as formas possíveis, não é? O exemplo mais recente foi o fim do programa de alfabetização das pessoas adultas. O governo ilegítimo de Michel Temer, não é, simplesmente, acabou. Acabou esse negócio de alfabetização adulta. Bem, qual é o grupo social mais afetado pelo analfabetismo? Adivinhem? Pois é, são os negros. E principalmente homens negros. Então, qual foi o impacto disso na vida da população negra? Tremendo. Porque se você não sabe ler, você não consegue em muitos lugares nem emprego como lixeiro, nem como gari. Nem esse tipo de atividade profissional que tem total desprestígio no Brasil, nem isso você conseguirá ser. A discriminação indireta,
está no coração, está no centro do processo de encarceramento em massa da população negra. De que forma? Exemplo, o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo e outros tribunais pelo Brasil estabeleceram a seguinte súmula: o testemunho de policiais é suficiente para condenar pessoas em casos de crimes relacionados ao tráfico. Essa é a súmula, salvo engano, eu esqueci o número, eu acho que é... Tem? 70, né? No 70, aqui é 11. Bem, de que forma isso afeta de maneira indireta a população negra? A polícia do Brasil é uma polícia visceralmente racista, principalmente as do Rio de Janeiro e de São Paulo. A vigilância policial incide fundamentalmente em cima de quem? De negros, especialmente de homens negros. Então, como essa polícia é visceralmente racista e como a atuação dessa instituição está baseada em estereótipos de caráter descritivo e prescritivo, isso tem um impacto desproporcional sobre a população negra. Nós vivemos, por exemplo, o que se chama do elo geográfico. Então, o que é esse elo geográfico? É a racialização dos espaços sociais. Ou seja, é um mecanismo por meio do qual o estigma acompanha as pessoas negras em todos os lugares, de todas as formas, independentemente da classe social. Eu fiz doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. E quando eu estava assim no terceiro ano, eu estava assim muito frustrado, porque eu não conseguia namorar com ninguém, sabe? E aí eu pensei, poxa, eu estou muito gordinho, então eu vou para a academia, vou malhar, vou suar, vou perder uns 20 quilos, vou tomar uns complementos ali, vou virar monstro, e aí todo mundo vai querer me morder, não é? Então, essa é a solução. E assim eu fiz. Fui para a academia, uma universidade riquíssima, todas as faculdades têm academia, a faculdade de Direito tem 3, para vocês verem a preocupação com a forma física dos alunos que eles têm. E eu presto atenção em tudo que ocorre à minha volta. E enquanto eu estava lá na bicicleta correndo, eu percebia como as pessoas interagiam até mesmo naquele ambiente. As pessoas se vestiam de uma maneira específica, as pessoas gesticulavam de uma maneira específica, as pessoas só tocavam em assuntos específicos. Então, em todo e qualquer lugar daquela instituição, as pessoas estavam controlando os seus comportamentos o tempo inteiro, principalmente pessoas negras. Então, uma coisa que existe sobre as pessoas negras que estudam em Harvard, Yale e Princeton, é que eles agem como brancos. Você tem que você tem que act white para poder entrar, ter acesso aos meios, aos grupos que controlam, as oportunidades, as coisas de poder. Mas enfim, eu estava, na maior solidão. E aí resolvi ir no tal do speed date. O speed date é uma coisa ótima, sabe? Aí aquele tanto de gente assim na mesa, e cada uma pessoa na mesa, você tem 5 minutos para conversar, trocar ali, impressionar a pessoa da melhor maneira possível. Por isso que eu estava preocupado com a forma física, né, Luciano? É uma maneira importante de impressionar as pessoas, não é? E 5 minutos era a coisa. E 5 minutos, dava o apito, trocava. Aí eu conversei com um colega meu, um norte-americano negro que tinha ido em um desses speed dating.
E ele falou assim, poxa, Edilson, que eles não conseguem pronunciar o meu nome. Poxa, para mim não funcionou. Para mim não funcionou porque lá praticamente só tinha pessoas brancas. Só tinha mulheres brancas lá. Eu só troquei telefone com uma menina branca. Eu até tive um encontro com ela. E foi um desastre. Pô, mas por que, meu caro? Bem, porque essa menina mora em Brentwood. Para quem não sabe, um dos endereços mais exclusivos dos Estados Unidos e do mundo. É ainda mais chique do que Beverly Hills, sabe? E, em um determinado momento da conversa, ela disse o seguinte: não, olha, eu sempre mesmo vivi nesse bairro que é quase totalmente branco. Eu até que não teria nenhum problema em ter um maior número de vizinhos negros. A minha única preocupação é com a criminalidade. Aí, obviamente, esse argumento chamou a minha atenção. Porque quem tem dinheiro para comprar casa em Brentwood? A burguesia mundial, não é? As pessoas negras que têm dinheiro para comprar uma casa em Brentwood estão envolvidas com crime de rua? Ou assaltar a casa? Ou seja, esse é um exemplo clássico de como o estigma racial acompanha todas as pessoas, em todos os lugares, a todo momento, independentemente da sua classe social. Porque quem tem dinheiro para comprar casas em Brentwood? Gente formada em Harvard como ela, que depois vão trabalhar em Wall Street como ela, e como os colegas negros dela também. Mas até os colegas negros formados em Harvard e que trabalham em Wall Street, esses possivelmente serão criminosos. E isso ocorre também no fenômeno do encarceramento em massa da população negra. Porque o sujeito é preso com posse de droga, e aí o promotor pergunta para o policial: onde é que ele mora? Ele mora na comunidade, ele mora na periferia. Então, ele também será processado por associação do tráfico. Aí é uma condenação de no mínimo 8 anos, ele não poderá se beneficiar, de liberdade provisória. Mas, isso é fácil de provar? Não é. Não é? O promotor pede alguma prova? Nenhuma. O juiz pede alguma prova? Zero. E as pessoas são condenadas sem prova, só pelo elo geográfico. Então, esse é mais o encarceramento em massa da população negra, de jovens negros, é um exemplo, um dos inúmeros exemplos históricos, que afeta a população negra. O fim do Ministério do Trabalho, o processo de terceirização, o fim da CLT, o fim da aposentadoria, o fim da Previdência, outra forma de discriminação indireta. Quem serão as pessoas mais afetadas, negativamente afetadas por isso? As pessoas que dependem mais de instituições estatais. Quem são essas pessoas? Negros. Então, por que o voto em Jair Bolsonaro, tão comum entre pessoas negras, foi um ato suicida por causa da discriminação indireta? Bem, desde a década de 70, as feministas negras observaram o seguinte: poxa, nós já estamos há décadas de mãos dadas com os nossos irmãos negros lutando pela justiça racial. Mas vejam só, a liderança do movimento negro é inteiramente masculina e de classe média. Martin Luther King, Malcolm X e vários outros líderes, todos eram engenheiros, médicos, eram pastores, consequentemente tiveram também formação superior.
os líderes do movimento negro não abordam o problema do sexismo. Os líderes do movimento negro também não mencionam a questão da pobreza. E como a pobreza afeta certos grupos, certos segmentos da população negra. As mulheres negras também as feministas negras também observaram o seguinte: olha, nós já estamos há algum tempo de mãos dadas com as nossas irmãs brancas na luta pela justiça sexual, pela igualdade de gênero. E o que ocorre? Bem, a liderança do movimento feminista é inteiramente branca, totalmente branca. Também são mulheres brancas e mulheres de classe média e de classe média alta. A questão do racismo não é abordada. O problema da pobreza também não é abordado. As feministas negras, mais especificamente a professora Kimberlé Crenshaw, então formulou no início da década de 90 do século passado, a sua famosa teoria da interseccionalidade. E a professora Kimberlé Crenshaw e várias outras pessoas depois dela, eu recomendo o livro recentemente publicado na coleção Feminismos Plurais, chamado O que é Interseccionalidade, da escritora baiana Carla Acotirene. Uma obra muito interessante, uma exposição excepcional sobre a teoria da interseccionalidade. E ali, a professora Kimberlé Crenshaw vai dizer o seguinte: as mulheres negras são minorias dentro de minorias. As mulheres negras são vítimas da interseção de fatores de discriminação, a raça e o gênero. Então, a mulher negra está numa situação diferente do homem branco, da mulher branca e do homem negro, porque ela sofre as consequências do sexismo, do racismo e da pobreza. Isso é especialmente importante para nós, na reflexão sobre a abolição inacabada ou nunca ocorrida. E por quê? Há um grupo dentro da comunidade negra que está numa situação de opressão ainda maior, que são as mulheres negras. Então, dentro desse grupo oprimido, as mulheres negras são as que mais sofrem com o racismo. São as que mais sofrem com a convergência entre o racismo e sexismo. E ainda outro grupo ali presente. Não é? Ainda outros dois grupos que precisam ser mencionados: a mulher negra homossexual e o homem negro homossexual. Então, esses grupos são afetados pelo racismo, pelo sexismo e, no caso da mulher, o homem negro homossexual é afetado pelo racismo e pela homofobia. Agora, a coisa não termina aí. E por que não? O racismo, a ação conjunta do racismo e da homofobia, a ação conjunta do racismo e do sexismo faz o quê? A marginalização econômica ainda maior. Então, a mulher negra, o homem negro ganha 50% a menos do que o homem branco. A mulher negra, 60%, 70%. O homem negro heterossexual ganha 50% a menos do que o homem branco. Os homens negros homossexuais que conseguem ter acesso ao mercado de trabalho chegam a ganhar 80% a menos do que o homem branco heterossexual. Então, dentro dessas comunidades, há outros grupos marginalizados. E isso está ocorrendo ao longo da história. Se nós pegarmos os índices de renda ao longo dos últimos 130 anos, nós sempre perceberemos isso. Se nós fizermos esse corte por sexo, nós sempre vamos perceber que é a mulher que está por trás disso. Então, a ascensão social, quando ocorre dentro da comunidade negra, geralmente é o homem.
não é? É o homem que está presente ali. Porque o homem consegue ter maior acesso ao mercado de trabalho porque não sofre o problema do sexismo. Embora a mulher negra permaneça por mais tempo no banco da escola. Tá? Então, a marginalização da população negra, ela é muito mais complexa do que nós pensamos. Não é apenas a comunidade negra como... Não. Há grupos dentro dessa comunidade também. Bem, eu quero abordar ainda uma última e especialmente relevante teoria da discriminação para nós entendermos é o processo histórico da formação da marginalização da população negra no Brasil e o motivo pelo qual a abolição é algo inacabado nessa nação. E essa discriminação é o que nós chamamos de discriminação intergeracional. O que isso significa? Isso significa o seguinte: os efeitos da discriminação direta, que foi o primeiro tipo de discriminação que nós vimos, eles se reproduzem ao longo do tempo. Então, se eu sou um pai de família, aliás, sou um homem negro, heterossexual, que acabou de formar numa universidade, tá? Nós temos um colega meu, o João, que é um homem branco heterossexual, que também formou na mesma faculdade. Bem, numa faculdade de Direito. Bem, no Brasil, para você conseguir trabalhar num escritório de advocacia, você precisa ser branco. Esse é um requisito fundamental. 99% das pessoas que trabalham em escritório de advocacia no Brasil são brancas. Se você não for uma pessoa branca, e especificamente se você não for um homem branco, você terá uma dificuldade muito grande de conseguir emprego em escritórios de advocacia. Então, para você conseguir se afirmar profissionalmente como advogado no Brasil, requisito número 1 e fundamental, você precisa ser branco. Bem, isso significa que, em 5 anos, o meu colega João, que é branco e heterossexual, conseguiu entrar no mercado de trabalho. Conseguiu ter acesso, emprego em um bom escritório, e eu não, porque sou negro. Então, em 15 anos, nós casamos. Os nossos filhos agora estão prestes a prestar o vestibular. O que ocorreu em 15 anos? O João conseguiu acumular patrimônio. O João não sofreu discriminação no mercado de trabalho por ser homem, por ser branco, por ser mulher, por ser negro ou por ser homossexual. Então, o privilégio branco, o privilégio heterossexual, o privilégio de classe permitiu que ele pudesse acumular patrimônio. Então, o filhinho dele, olha, eu não sei o que eu quero ser, Se eu quero ser advogado, quero ser engenheiro, quero ser médico. Eu quero ser médico. Que ótimo, meu filho. Tem esse cursinho ali, como é que chama? Um cursinho de preparação para medicina, cuja mensalidade é de R$6.000. Qual que é o nome? É aqui em São Paulo. Hein? Enfim, alunos me falaram desse cursinho, cuja mensalidade é o dobro da faculdade na qual eu leciono. Mais do que o dobro. Não é? Então, esse pai vai pagar, sem nenhum problema, os R$6.000 para o seu filhinho, E, muito possivelmente, ele conseguirá entrar na faculdade de medicina. E, na faculdade de medicina, por ele também ser um homem branco heterossexual, ele terá acesso a todas as redes de relacionamento. Quando ele terminar a faculdade, vai precisar fazer a residência, o estágio,
ele terá acesso às... Ele fez cirurgia plástica, não é? Então, ele vai fazer lá estágio na... Como é que chama aquele... Esqueci o nome dele. Do cirurgião plástico. Pitangui, ele está vivo ainda? Enfim, não é? Em alguma coisa aí famosa, não é? Agora, e o meu filho? Eu ganho 50% do que o meu colega João ganha. Eu não acumulei patrimônio. O meu filho não teve condição de estudar em escolas particulares. Então, ou ele não vai fazer faculdade, porque nem eu nem ele temos condições de pagar, ou ele terá que, com sorte, conseguir, não é, chegar a um cursinho público como, não é, a Uneafro faz, por exemplo, e conseguir passar numa universidade, não é, pública, porque não pode pagar a universidade, não é, privada. Então, esse é um exemplo do que se chama de discriminação intergeracional. E essa teoria da discriminação é especialmente importante contra essa ideia do desenvolvimento linear da história brasileira, de que nós naturalmente caminhamos para um processo da transcendência racial. Não. O que ocorreu lá, os 380 anos de escravidão, ainda continuam definindo o que ocorre hoje. Isso porque a escravidão acaba, mas a cultura escravagista não. A cultura escravagista permanece intacta. E é exatamente isso que eu estou mostrando no meu livro que será publicado, que chegará às bancas essa semana. Recomendo a leitura para todos. O que é racismo recreativo. E nesse livro eu mostro isso. O conteúdo das piadas e brincadeiras racistas é exatamente o mesmo conteúdo das ideias religiosas que fundamentaram a escravidão, das ideias científicas que fundamentaram a escravidão, das ideias científicas que fundamentaram as políticas imigratórias brasileiras, das ideias eugênicas implementadas neste país nas primeiras décadas do século passado, são exatamente as mesmas. A indolência do negro, a sexualidade exacerbada da mulher negra, não é? A tendência à criminalidade, a feiura, não é? Então a feiura que nós já vemos como, por exemplo, naquele personagem que eu analiso no livro, Tião Macalé, não é? O título do capítulo se chama Tião Macalé, o feio. E por quê? Todos os quadros nos quais ele aparecia eram exatamente a mesma coisa. O mote cômico era a aparência dele, era o fato dele ser negro. Então a feiura estava ligada à negritude. Então, por que as pessoas morriam de rir? Da pretensão dele de ser um objeto de desejo para mulheres brancas. Isso só poderia despertar risos, gargalhadas nas pessoas. E ele fazia questão de reproduzir faces, não é? Que o faziam parecer com um símio. E essa articulação simbólica enfatizava o que era para muitos uma aparência repugnante. Agora, isso surgiu agora, na década de 80, com os escritores da Rede Globo? Não. O problema da feiura ligado à negritude era o que estava nas políticas eugênicas dos séculos 20, 30 e 40. Tá? Leiam o livro lá, A Hora da Eugenia, da Nancy Stepan. Ela mostra isso de maneira clara. Tem um capítulo no qual ela vai analisar exatamente piadas de semanários, de jornais. Olha, o tempo inteiro a mensagem: nós precisamos modificar, transformar a população brasileira racialmente. Nós precisamos utilizar a eugenia para eliminar a influência africana.
Então, esse é o elemento que também está presente no mercado de trabalho, com o problema do que? A discriminação estética. Qual é o grupo mais afetado pela discriminação estética? A mulher negra. De que forma? O empregador que exige que a mulher negra alise seu cabelo para ter acesso ao emprego, ou para ter acesso à promoção, ou então para poder trabalhar em determinadas áreas de contato com o público.